A mitologia nórdica em Saint Seiya. Oi amigos, sou Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Após a derrota de Saga de Gêmeos na Batalha das 12 Casas, os roteiristas do anime clássico dos Cavaleiros do Zodíaco se viram obrigados a criar uma fase inédita, que não existe no mangá de Masami Kurumada. Dessa forma, dariam tempo para que o mangá pudesse avançar o suficiente e assim, fosse adaptado com melhor planejamento. Buscaram inspiração na história solo de Yoga de Cisne, intitulada Natácia do País do Gelo, que foi publicada após a Saga do Santuário, para criar situações e personagens que também fossem impactantes como os Cavaleiros de Ouro. Surgiu então o média-metragem, A Batalha dos Deuses, em 12 de março de 1988, e sob essa nova base, a Saga de Asgard estreou em 23 de abril do mesmo ano. A Toei Animation inovou em buscar novas referências e inspirações na mitologia nórdica, deixando em segundo plano as lendas gregas, para que a história exclusiva do anime interferisse o menos possível na cronologia da obra original, que já se encaminhava para a saga de Poseidon, o Imperador dos Mares. Asgard foi retomada na série Alma de Ouro em 11 de abril de 2015, onde um novo representante de Odin convoca novos guerreiros deuses, enquanto Atena e seus cavaleiros lutavam nos Campos Elíseos contra Hades e os deuses gêmeos. Eu sou o guerreiro cuja beleza resplandece entre o céu e a terra. Sou Afrodite de Peixes. Asgard na mitologia é o reino místico dos deuses nórdicos, que é separado do mundo dos mortais, a Terra, conhecida como Midgard ou Terra-média. Em Saint Seiya, Asgard é adaptada como a Terra localizada no extremo norte da Europa, onde a representante de Odin zela pelo povo do norte do mundo e comanda os lendários guerreiros deuses. Odin, senhor de Asgard. Nós somos o povo que mora em Asgard, no extremo norte do mundo. Jamais vimos a luz do sol, nem os campos verdes, e nem o azul do céu. Durante a regência de Durval, Yoga de Cisne veste a robe de Midgard, a vestimenta dos deuses nórdicos. A verdadeira aparência desse guerreiro deus chegou a ser desenhada pela Araki Pro, conforme revelado na entrevista de Michi Meno, publicada no artbook Saint Seiya Hikari. No storyboard do filme A Batalha dos Deuses, o guerreiro deus Midgard seria aprisionado por Durval, mas acabou não sendo utilizado na versão final. O desenho do personagem, portanto, foi aproveitado em Hagen de Merak, Estrela Beta. Depois de tanto trabalho para criá-lo, não conseguimos suportar a dor de vê-lo escondido. Michi Meno. De acordo com as lendas nórdicas, Odin é o principal e mais importante deus, e morava em Asgard, onde de seu trono podia observar os 9 mundos. A planície é chamada de Hilda e é o centro de Asgard. Nos combates, Odin usava sua lança Gungnir e montava seu cavalo de 8 patas. O Anel de Nibelungo é um objeto mágico poderoso que carrega uma grande maldição. Foi forjado por Alberite, senhor dos Nibelungos, após roubar o ouro do reino das Rheingold, o tesouro mais precioso do mundo. Em Saint Seiya, Hilda de Polaris é a representante do deus Odin na Terra. É manipulada por Poseidon através do Anel de Nibelungo, com o objetivo de tomar o controle da Terra, que é regida por Atena, e o da ataca o santuário. Alberite de Megres, Estrela Delta, e Sigmund, o irmão mais velho de Siegfried de Dub, Estrela Alfa, são os únicos que sabiam a verdade por trás da repentina mudança de Hilda. Em Alma de Ouro, a lança de Gungnir é o supremo tesouro sagrado de Asgard. Com o poder dos 12 Cavaleiros de Ouro, que se iguala ao Sol, Andreas Riese, que tomou o lugar de Hilda, foi capaz de obter o poder mortal que fez a lança renascer neste mundo. Quando eu conseguir a lança de Gungnir, Odin não será mais capaz de fazer frente a mim.
Na mitologia nórdica, Midgard localiza-se no meio de Yggdrasil, a colossal árvore que é o eixo do planeta, e é cercada por um mundo de oceano, onde habita a enorme serpente marinha Jormungand, o segundo filho do deus Loki, cujo irmão é o lobo Fenrir. Freya é a deusa da fertilidade que recebia a metade das almas dos mortos em seu palácio, ao passo que Odin recebia a outra metade em Valhalla, o palácio dos Einherjar, os guerreiros que perderam suas vidas em combate. Na Batalha dos Deuses, Yggdrasil é a árvore do universo, que substitui a estátua de Odin após a derrota de Durval. Yggdrasil, esta é a lendária árvore do universo. Esta é a árvore do universo. Loki é o seu mais poderoso guerreiro deus. A força do lobo! As garras do lobo! Meteoro de Pegasus! Em Alma de Ouro, é do fruto de Yggdrasil que surge a lança de Gungnir. Loki é o nome do falso deus que manipula Andrés, o médico da corte. Essa não... Está parecendo que aquilo finalmente reviveu. Aquela é... A lendária lança proibida não deveria ter sido trazida de volta. A lança de Gungnir. Fenrir de Alioth, estrela Epsilon, é o humano que perdeu a confiança nos homens e viveu dentre os lobos. Freya é o nome das irmãs de Hilda e também de Frey, que teve seu design baseado em Natácia, assim como seu irmão seguiu os traços de Alexer do Graad Azul. Para conhecer essa história criada por Masami Kurumada na íntegra, clique no card. Valhalla é o nome do palácio onde Hilda habita e comanda os guerreiros deuses em Asgard. Guardiãs do palácio Valhalla me salvaram. E ouvi da própria Hilda de Polaris toda a verdade. Diz a mitologia nórdica que no fim dos tempos, Odin conduzirá os deuses e os homens contra as forças do caos na batalha do fim do mundo, o Ragnarok, o crepúsculo dos deuses. Na batalha final, Odin será derrotado e devorado pelo feroz lobo Fenrir. Seu filho Thor, o deus do trovão, irá se sacrificar para tomar a vida da serpente marinha Jormungand. Curiosamente, essa lenda serviu de inspiração para o doujinshi japonês dos anos 90, Chaos Chapter de Hiro Sakamihara, onde mostra a sagrada armadura de Odin, o Imperador Celestial, com Seiya na última batalha contra o Imperador Amadeus, fazendo também alusão à luta final contra Hilda de Polaris. Confira a playlist completa da saga de Caos com todas as páginas na íntegra, com exclusividade no canal. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e subscribe. Comenta #Odin. Muito obrigado.